Olá, meu nome é Juliane e essa é uma apresentação de Lógica Fluid da matéria de Inteligência Artificial. Bom, aqui eu vou fazer uma introduçãozinha sobre a matéria. A teoria dos conjuntos de Fuzzy vem se desenvolvendo, ganhando espaço e está sendo usada como ferramenta para a formulação de modelos nos vários campos da ciência. Essa teoria foi introduzida em 1965 pelo matemático Lot Fiasker, com a intenção de dar um tratamento matemático a certos termos linguísticos subjetivos como a proximidade, em torno de, dentre outros. Pode-se dizer que a teoria dos conjuntos Fuzzy representa um primeiro passo no sentido de se programar e armazenar conceitos vagos em computadores, tornando possível a produção de cálculos com informações imprecisas. A lógica difusa, ou fuzzy logic, pode ser definida como sendo uma ferramenta capaz de capturar informações vagas em gerais, descritas em uma linguagem natural e convertê-las para um formato numérico de fácil manipulação pelos computadores de hoje em dia. O conjunto de números pares e conjunto de números ímpares são conjuntos precisos. O conjunto de número de homens e o conjunto de mulheres também. Porém, a maioria dos conjuntos de proposição não podem ser caracterizadas de maneira tão exata. Na lógica Fuzzy, a pertinência de um elemento a um conjunto ocorre gradativamente, expressa através de uma função de pertinência. Aqui a gente tem um exemplo da lógica difusa. Cada conjunto Fuzzy A é definido em termos de relevância em um conjunto universal X por uma função denominada de função de número AX, no intervalo fechado 0, que caracteriza o grau de pertinência de X em A. A função de pertinência tem a forma A igual a X a 0, 1. Aqui a gente tem a figura, que pode representar o melhor conceito da função de pertinência dos conjuntos de pessoas de estatura baixa, média e alta, pelo método convencional de conjuntos e pelo método Fuzzy, no qual são mostradas as funções de pertinência de cada um dos conjuntos. Aí aqui a gente tem o baixo, o mediano e o alto, a função de pertinência. Aqui a gente tem a altura, que é o valor, a variável linguística, e aqui a gente tem os valores linguísticos e a função de pertinência. Uma das grandes vantagens do uso da lógica Fuzzy é a possibilidade de transformar língua natural em conjuntos de números, permitindo a manipulação computacional. Zeda definiu várias línguas como variáveis, as quais os valores são as palavras ou as sentenças em linguagem natural ou artificial. As variáveis linguísticas assumem valores chamados linguísticos, como, por exemplo, os valores de frio, morno, quente, são relativos à variável de temperatura da água. O sistema Fuzzy são sistemas difusos que estimam funções com descrição parcial do comportamento do sistema, onde especialistas podem prover conhecimento heurístico ou esse conhecimento pode ser definido a partir de dados de entrada e saída, como mostra a nossa imagem. Pode-se definir que os sistemas difusos são sistemas baseados em regras que utilizam variáveis linguísticas difusas para executar um processo de tomada de decisão. Aqui a gente tem a entrada, a gente tem a base do conhecimento, base de dados, a base de regras, a gente tem a unidade de decisão lógica, aí a gente tem a saída. Bom, os controladores Fuzzy têm a característica de que, para um sistema Fuzzy, qualquer e cada entrada Fuzzy faz correspondência a uma saída Fuzzy. Porém, há casos em que a entrada for crisp, espera-se que a saída também seja crisp, construída em uma maneira específica. A gente tem aqui os indicadores de roteiro para a construção dessa função. A gente tem o módulo de fusifiação,
que é o estágio no qual as entradas do sistema são modeladas por conjuntos fuzzy com seus respectivos domínios. É nesse estágio que se justifica a grande importância de especialistas do fenômeno a ser modelado. O módulo de base de regras pode ser considerado como o módulo que faz parte do núcleo do controlador fuzzy. No módulo de inferência fuzzy, cada posição fuzzy é traduzida matematicamente por meio de técnicas da lógica fuzzy. Esse módulo fornecerá a saída do controle fuzzy a ser adotada pelo controlador, a partir de cada entrada do fuzzy. Já o módulo de defusação é um processo que permite representar o conjunto fuzzy por um valor crisp. Resumidamente, Mandme propõe uma relação fuzzy binária M entre x e u para modelar matematicamente a base de regras. Esse método tem como base a regra de composição de interferência máxima e mínima. Bom, aqui a gente tem um pouco das áreas de aplicação, que são sistemas especialistas, computação com palavras, raciocínio aproximado, linguagem natural, robótica. A gente tem também um pouco do conceito do fuzzy no controle de sistemas mecânicos, aspirador de pó, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, máquina de lavar louça, bibliotecas, aeronaves não tripuladas. E a gente também tem exemplos de estudos que estão sendo realizados envolvendo a lógica de fuzzy, que entra na área de controle de sistemas, auxílios à extração de conhecimento de sistemas complexos, sistemas híbridos e erros de abordagem e interpretação de resultado. Bom, com tudo isso, a gente viu que a lógica de fuzzy foi desenvolvida para tratamento de fatores como a incerteza e a ambiguidade na definição de parâmetros de um sistema que aumentam muito a complexidade da modelagem e muitas vezes se tornam inviáveis. Esse tipo de lógica permite que sejam quantificadas variáveis linguísticas que se dá através da teoria de conjuntos de fuzzy, a qual possibilita ter graus de pertinência entre um elemento e os conjuntos a qual podem pertencer. Constrói-se uma base de regras onde os valores podem ser imprecisos, dando flexibilidade e facilitando a compreensão do problema. Nota-se também que as características de lógica fuzzy atraíram a atenção de várias linhas de pesquisas que incorporaram o conhecimento fuzzy em modelos heurísticos híbridos e sistemas de controle de processos complexos.